Zacarias Sitchin. O livro perdido de Enki. Memórias e profecias de um deus extraterrestre. A 12ª tabuleta. Anu decidiu ir à Terra uma vez mais, com Antu, sua esposa, desejava vir. Enquanto esperavam sua chegada, os Anunnaki começaram a restabelecer suas moradas no Edim. Das terras montanhosas, onde moravam os descendentes de Sem, as pessoas de cabeça negra emigraram às terras de antigamente. Sobre o terreno recém-seco, os Anunnaki lhes deixaram assentar-se, para que provessem de mantimentos para todos. Onde antes do dilúvio se levantou Eridu, a primeira cidade de Enki, sobre montões de lodo e lama desenhou-se uma nova Eridu. Em seu centro, sobre uma plataforma elevada, construiu-se uma morada para Enki, a chamou Casa do Senhor, cujo retorno é triunfante, adornou-se com ouro, prata e metais preciosos que proporcionaram os filhos de Enki. Em um círculo que assinalava para o céu, plasmaram-se as 12 constelações por seus signos. Abaixo, igual ao abismo, fluíam as águas cheias de peixes. Em um santuário, um lugar onde não podiam entrar os que não eram convidados, Enki guardava as fórmulas Mi. Para Enlil e Nenlil se fundou uma nova Nibruki sobre o lodo e a lama, em metade das moradas do povo, dos redis e os estábulos, murou-se um recinto sagrado. Em seu interior se construiu uma morada para Enlil e Nenlil, em 7 níveis se elevava, uma escada, que parecia subir ao céu, levava até a plataforma mais elevada. Ali guardava Enlil suas tabuletas dos destinos, com suas armas se protegiam, o olho elevado que explora as terras, o raio elevado que tudo penetra. No pátio, em seu próprio recinto, guardava-se o veloz pássaro celeste de Enlil. Enquanto se aproximava a chegada de Anu e Antu, selecionou-se um novo lugar para sua estadia no Edim, que não fosse nem de Enlil nem de Enki. O Nugki, o lugar encantador, lhe chamou. Plantaram-se árvores de sombra, e em metade se construiu uma estrutura de um branco puro, a casa de Anu. Seu exterior se elevava em 7 níveis, seu interior era como a residência de um rei. Quando chegou à terra o carro celestial de Anu, as naves celestes dos Anunnaki se elevaram para ele, lhe dirigiu para que aterrissasse salvo no lugar dos carros, em Tilmun. O Tu, o comandante do lugar, deu a boa-vinda à terra a seus bisavós. Os 3 filhos de Anu, Enlil, Enki e Ninhursag estavam ali para lhes receber, abraçaram-se e se beijaram, riram e choraram. Quanto tempo foi a separação! Diziam-se uns aos outros e olhavam-se uns aos outros, examinando o passado do tempo, embora maiores no Chares eram os pais, pareciam mais jovens que os filhos. Aos 2 filhos lhes via velhos e com barba, Ninhursag, em outro tempo bela, estava encurvada e enrugada. Os 5 estavam molhados em lágrimas, mesclavam-se as lágrimas de alegria com as lágrimas de pesar. Em naves celestes foram levados ao Edim os convidados e seus anfitriões. As naves celestes aterrissaram em um lugar preparado junto ao Nugki. Todos os Anunnaki que tinham ficado na terra estavam de pé como guarda de honra. Salve bem-vindos! Salve bem-vindos! Gritavam ao uníssono para o Anu e Antu. Depois, os Anunnaki acompanharam os convidados em procissão, cantando e tocando música, até a casa do Anu. Na casa do Anu, Anu se lavou e descansou, mais tarde se perfumou e se vestiu. Antu foi escoltada pelas mulheres Anunnaki até a casa do leito dourado, em um pátio aberto, enquanto a brisa da tarde fazia ranger as folhas das árvores, Anu e Antu se sentaram sobre tronos. Lhes flanqueando estavam Enlil, Enki e Ninhursag. Os assistentes, terrestres que foram completamente nus, serviram vinho e bom azeite. Outros, em um rincão do pátio, estavam assando ao fogo um touro e um carneiro, presentes de Enlil e Enki. Preparou-se um grande banquete para o Anu e Antu, esperava-se o sinal nos céus para começar. Seguindo as instruções de Enlil, Zumuu, que estava instruído em matéria de estrelas e planetas, acendeu os níveis da casa de Anu para anunciar a aparição dos planetas na noite. No primeiro nível apareceu Kizar nos seus orientais,
Lamu se viu no segundo nível, Mummu se anunciou no terceiro nível, Ansar surgiu no quarto nível, Lamu se viu no quinto nível, Alu anunciou-se desde o sexto nível. Depois, a um sinal do Zumuu, começou-se a cantar o hino. O planeta do Anu se eleva nos céus, pois, do nível mais alto, o sétimo, divisou o céu avermelhado Nibiru. Os Anunnaki davam palmas e dançavam com a música, dançavam e cantavam com a música, cantavam aquele que aumenta em brilho, ao planeta celestial do Senhor Anu. A um sinal se acendeu uma fogueira, vendo-se de lugar em lugar se acenderam mais fogueiras, antes que terminasse a noite, toda a terra do Edin estava acesa com fogueiras. Depois da comida de carne de touro e carne de carneiro, de pescado e de caça, acompanhada de vinho e cerveja, acompanhou Anu e Antu as suas dependências para que passassem a noite. Anu e Antu agradeceram a todos os Anunnaki. Durante vários dias e noites da terra, Anu e Antu dormiram. Ao sexto dia, Anu chamou a seus dois filhos e a sua filha. Escutou seus relatos do acontecido na terra, soube da paz e da guerra. Anu soube de como os terrestres, que tinham que ter sido aniquilados pelo juramento de Enlil, haviam proliferado de novo. Enlil lhe revelou o descobrimento de ouro na terra além dos oceanos e o lugar do carro que havia ali. Foi então quando Enki contou a seu pai o sonho e a tabuleta de Gaozu. Anu ficou enormemente desconcertado com isto. Nunca enviei à terra um emissário secreto com esse nome. Assim disse Anu aos três líderes. Enki e Enlil estavam desconcertados, olharam-se perplexos um ao outro. Por causa de Gaozu se salvaram Ziusudra e a semente de vida, disse Enki. Devido ao Gaozu nos ficamos na terra, disse Enlil a seu pai. O dia que voltarem para o Nibiru morrerão, disse-nos Gaozu. Incrédulo disso estava Anu. A mudança de ciclos, certamente, causava estragos, mas se podia curar com elixires. De quem era o emissário Gaozu, se não era teu? Disseram ao uníssono Enki e Enlil. Quem tinha querido salvar aos terrestres, quem fez que ficássemos na terra? Ninharsag moveu a cabeça lentamente. Gaozu apareceu pelo Criador de tudo. A criação dos terrestres também estava destinada, disso devo me maravilhar. Durante um momento guardaram silêncio os quatro, cada um rememorou em seu coração acontecimentos do passado. Enquanto nós decretávamos fados, a mão do destino dirigia cada passo. Assim disse Anu. A vontade do Criador de tudo é evidente, na terra e para os terrestres, seu emissário somos. A terra pertence aos terrestres, nos utilizou para preservá-los e para lhes fazer avançar. Se essa for nossa missão aqui, atuemos de acordo com isso. Assim disse Enki. Os grandes Anunnaki que decretam os fados intercambiaram conselhos no referente às terras. Os grandes Anunnaki decidiram criar regiões civilizadas, para proporcionar nelas conhecimentos à humanidade, fundar cidades de homem, criar nelas recintos sagrados como morada para os Anunnaki, estabelecer a realeza na terra, igual a no Nibiru, dar coroa e cetro a um homem escolhido, transmitir através dele a palavra dos Anunnaki ao povo, fazer cumprir o trabalho e a destreza, estabelecer nos recintos sagrados um sacerdócio, para servir e dar culto aos Anunnaki como senhores nobres. Ensinar os conhecimentos secretos, transmitir a civilização à humanidade. Os Anunnaki resolveram criar 4 regiões, 3 para a humanidade, uma restringida, estabelecer a primeira região na antiga terra do Edin, sob o domínio de Enlil e seus filhos, para seguir depois com a segunda região na terra dos dois estreitos, para que dirigissem entre seus filhos. A terceira região concedeu a Enão nenhuma terra distante, para que não se mesclasse com as outras 2. A quarta região, consagrada só para os Anunnaki, seria a península do lugar dos carros. Vem agora o relato da viagem de Anu às terras de além dos oceanos, e de como na primeira região se restabeleceram cidades para os Anunnaki. Tendo tomado as decisões a respeito das 4 regiões e das civilizações da humanidade, Anu perguntou por seu neto Marduk. Devo lhe ver de novo, disse Anu aos líderes. Se eu mesmo causei a cólera de Marduk ao convidar Aldmus e ao Ninjis e ao Nibiru.
Perguntava-se Anu, desejava reconsiderar o castigo de Marduk. Quando fizer sua viagem às terras de além dos oceanos, lhe dirá a Marduk que se encontre contigo. A terra por onde vaga está naquelas partes da terra. Assim disse Enlil a Anu. Antes do casal real ir às terras distantes, Anu e Antu inspecionaram Edin e suas terras, visitaram Eridu e Nibruki, viram onde se planejaram as cidades da primeira região. No Eridu, Enlil se queixou de Enki. Enki guarda para si as fórmulas Mi. Anu, sentado no assento de honra, disse palavras de louvor a Enki. Meu filho construiu uma magnífica casa para si, belamente sobre uma plataforma elevada. Enki dará grandes conhecimentos às pessoas que rodeiam e servem a casa. Agora, os conhecimentos que se guardam em segredo nos Mi, devem ser compartilhados com outros Anunnaki. Enki se sentiu irritado, prometeu a Anu compartilhar com todos as fórmulas divinas. Nos dias posteriores, Anu e Antu inspecionaram as outras regiões em naves celestes. Depois, no 17º dia, o casal real voltou para o Nugget para descansar uma noite mais. A manhã seguinte, quando os Anunnaki mais jovens chegaram ante Anu e Antu para serem abençoados, Anu se afeiçoou por sua bisneta Inanna, estreitou-a, abraçou-a e a beijou. Tenham-se em conta todas meus palavras, anunciou aos congregados, este lugar, depois formos embora, dê a Inanna como dote, seja meu presente para Inanna a nave celeste na qual inspecionamos a terra. Com regozijo, Inanna se pôs a dançar e a cantar, seus louvores a Anu chegariam a serem cantados como hinos com o passar do tempo. Depois, despedindo-se dos Anunnaki, Anu e Antu partiram para as terras de além dos oceanos. Enlil e Enki, Ninurta e Shikur, foram com eles à Terra Dourada. Para impressionar Anu, o rei, com as grandes riquezas de ouro, Ninurta construiu para Anu e Antu uma morada. Seus blocos de pedra, esculpidos à perfeição, estavam talhados por dentro de ouro puro. Um recinto dourado, com flores de coralina esculpida, esperava o casal real. À beira de um grande lago da montanha se erigiu a morada. Mostrou aos visitantes como se recolhiam as sementes de ouro. Aqui há ouro suficiente para muitos chás vindouros, disse Anu satisfeito. Em um lugar próximo, Ninurta mostrou a Anu e a Antu um montículo artificial. Ninurta explicava como foi feito um lugar para fundir e refinar metais. Mostrou-lhes como se extraía um novo metal das pedras, Anak, Anunnaki feito, chamou, mostrou-lhes como, ao combiná-lo com o abundante cobre, tinha inventado um forte metal. No grande lago, desde cujas costas chegam os metais, Anu e Antu navegaram. O lago do Anak chamou Anu, a partir de então foi seu nome. Depois, das terras do norte, terras onde se caçavam grandes bestas com chifres, veio Marduk ante seu pai Enki. Seu avô Anu, Nabu, seu filho, estava com ele. Quando Enki perguntou por Sarpanit, Marduk lhes falou com pesar de sua morte. Agora, só Nabu fica comigo, disse Marduk a seu pai e a seu avô. Anu estreitou contra seu peito a Marduk, suficiente foste castigado, disse-lhe, pondo a mão direita na cabeça do Marduk. Anu benzeu ao Marduk para ser perdoado. Do lugar dourado, acima nas montanhas, todos os que se reuniram foram até a planície de baixo. Ali, estendendo-se até o horizonte, Ninurta tinha preparado um novo lugar para os carros. O carro celestial de Anu e Antu estava ali preparado, carregado até os batentes de ouro. Quando chegou a hora de partir, Anu disse a seus filhos palavras de despedida e de orientação: seja o que o destino pretende da terra e dos terrestres, deixem que assim seja. Se o homem, e não os Anunnaki, está destinado a herdar a terra, ajudemos ao destino. Dê o conhecimento à humanidade, lhes ensinem até certa medida os segredos do céu e da terra, lhes ensinem leis de justiça e retidão. Estas instruções deu, fraternalmente, Anu a seus filhos. Uma vez mais se estreitaram, abraçaram-se e se beijaram, e do novo lugar dos carros Anu e Antu partiram para o Nibiru.
O primeiro em romper o pesaroso silêncio foi Marduk. Suas palavras levavam ira. O que é este novo lugar dos carros celestiais? Exigiu uma explicação de outros. O que ocorreu depois de meu exílio sem meu conhecimento? Quando Enki lhe falou com Marduk das decisões das 4 regiões, a fúria de Marduk não conheceu limites, porque tem que ter Inanna, causador da morte de Dumuzi, sua própria região. As decisões foram tomadas, não se podem alterar. Assim lhe disse Enlil a Marduk. Voltaram para o Edim e as terras adjacentes em naves celestes separadas. Pressentindo problemas, Enlil deu instruções a Ishkur para que ficasse atrás, para vigiar o ouro. Para comemorar a visita do Anu, introduziu-se uma nova conta do passo do tempo, por anos da Terra, não pelos chars do Nibiru, para contar o que acontecesse na Terra. Nera do Touro, dedicada ao Enlil, começou a conta de anos da Terra. Quando os líderes retornaram a Edim, o lugar da primeira região civilizada, os Anunnaki ensinaram aos terrestres como fazer tijolos com o barro, para com eles construir cidades. Mas onde uma vez só se levantaram as cidades dos Anunnaki, levantaram-se agora cidades tanto para eles como para os terrestres. Nas novas cidades se consagraram recintos sagrados para os grandes Anunnaki. Nelas, proporcionou aos Anunnaki nobres moradas, as que a humanidade chamou templos. Neles, servia-se e se dava culto aos Anunnaki como senhores nobres, lhes honrava com fila números. A linha sucessória à humanidade fizeram saber. Anu, o celestial, tinha fila de 60, ao Enlil lhe deu a fila de 50. A Ninurta, seu filho principal, Enlil lhe concedeu a mesma fila. O seguinte na sucessão era o senhor Enki, sustentava a fila de 40. Ao Nanar, o filho de Enlil e Enlil, lhe atribuiu a fila de 30. A seu filho e sucessor, o Tu, tocou-lhe a fila de 20. Ao resto dos filhos dos líderes Anunnaki lhes concedeu o rango número de 10. As filas dos 5 se compartilharam entre as mulheres Anunnaki e as esposas. Depois de que se terminassem Eridu e Nibruk e suas morada-templos, construiu-se no lagacho o recinto do Gissu para Ninurta. Ali se guardava Ninurta e Ibal, sua esposa, o caçador supremo e o golpeador supremo, armas que lhe desse de presente Anu, protegiam o Eninu. Onde tinha estado Sipar antes do dilúvio, em cima de um solo elevado, o Tu fundou uma nova Sipar. No Ebabar, a casa brilhante, levantou-se uma morada para o Tu e sua esposa Aya. Dali, o Tu promulgou leis de justiça para a humanidade. Onde a causa durou do lama não se pôde seguir os planos de antanho, se escolheram novas convocações. Adab, uma convocação não distante do Shurubak, converteu-se no novo centro do Ninharsag. Ali, sua morada-templo recebeu o nome da Casa do Socorro e do Conhecimento Curador. Em seu santuário guardou Ninharsagos Midi como se criou os terrestres. Ao Naná lhe proporcionou uma cidade com retas ruas, canais e moles. Urim era seu nome. A morada-templo lhe chamou Casa da Semente do Trono. Refletia os raios da lua sobre suas terras. Ishkur voltou para as terras montanhosas do norte. Sua morada se chamou a Casa das 7 Tormentas. Inanna residiu no Nub que vivia na morada que Anu lhe tinha dado. Marduk e Nabu viveram no Eridu, no Edim não tinham suas próprias moradas. Vem agora o relato da primeira cidade dos homens e da realeza na terra, e de como Marduk tramou construir uma torre de onde Inanna roubou os Mi. Na primeira região, nas terras do Edim e nas cidades com recintos, seus senhores Anunnaki ensinaram trabalhos e ofícios aos terrestres. Não muito depois se irrigaram os campos, logo as embarcações navegaram por canais e rios, redis e celeiros estavam transbordantes, a prosperidade enchia a terra. Kinji, terra dos nobres vigilantes, se chamou a primeira região. Depois, decidiu-se deixar que as pessoas de cabeça negra tivessem uma cidade para eles mesmos. Kizi, cidade cetro, chamou-se. No Kizi começou a realeza do homem. Ali, em terreno consagrado, Anu e Enlil implantaram um objeto brilhante celestial. Nele, Ninurta designou ao primeiro rei. Homem poderoso foi seu título real.
Para fazê-lo centro da humanidade civilizada, Ninurta viajou ao Eridu para obter de Enki as tabuletas Mi que conservavam as fórmulas divinas para a realeza. Com o traje adequado, Ninurta entrou no Eridu com respeito, perguntou pelos Mi da realeza. Enki, o Senhor que salvaguarda todos os Mi, concedeu a Ninurta 50 Mi. Nukizi, ensinou as pessoas de cabeça negra a calcular com números, a celestial Nizaba lhes ensinou a escrever, a celestial Ninkasi lhes mostrou como fazer cerveja. Nukizi, dirigidos por Ninurta, proliferou o trabalho do forno e a ferraria, carretas com rodas, puxadas por asnos machos, criaram-se habilmente Nukizi. Nukizi se promulgaram leis de justiça e de reta conduta. Foi no Nukizi onde o povo compôs hinos de louvor a Ninurta, de suas heróicas façanhas e vitórias cantavam, de seu terrorífico pássaro negro cantavam, de como tinha submetido aos bisões em terras longínquas, como tinha encontrado o metal branco para mesclá-lo com o cobre. Foi um tempo glorioso para Ninurta, com a constelação do Aqueiro lhe honrou. Enquanto isso, Inanna esperava seu senhorio na terceira região, enquanto isso, exigia dos líderes seus domínios. A terceira região virá depois da segunda, asseguravam-lhe os líderes. Depois de ver como Ninurta tinha ido ao Eridu, como tinha obtido o Mi da realeza, e não urdiu um plano em seu coração, tramou a obtenção do Mi de Enki. Enviou a sua donzela de Câmara Ninsubur ao Eridu, para anunciar uma visita de Inanna. Depois de ouvir isto, Enki deu rapidamente instruções ao Izimud, seu mordomo. A donzela, completamente só, dirige os seus passos até minha cidade do Eridu. Quando chegar, completamente sozinha, falo entrar em minhas câmaras interiores. Lhe põe água fria para que refresque seu coração, lhe dê bolos de cevada com manteiga, prepara vinho doce, enche vasilhas de cerveja até o bordo. Quando Inanna entrou sozinha na morada de Enki, Izimud seguiu as ordens do Enki. Depois, quando Enki recebeu Inanna, viu-se afligido pela beleza de Inanna. Inanna ia cheia de joias, através de seu fino vestido se revelava seu corpo. Quando se inclinava, Enki admirava completamente sua vulva. Beberam vinho doce das taças de vinho, competiram em beber cerveja. Mostre-me os Mi, disse-lhe Inanna a Enki brincando, deixa que sustente um Mi em minha mão. 7 vezes no transcurso da competição Enki deixou Inanna sustentar os Mi, as fórmulas divinas do senhorio e a realeza, do sacerdócio e o tabelionato. Enki lhe deixou sustentar a Inanna os Mi do traje amoroso e da guerra, da música e do canto, do trabalho da madeira, os metais e as pedras preciosas, os 94 Mi necessários para os reinos civilizados deu Enki a Inanna. Sujeitando-o com força a seus prêmios, Inanna fugiu do dormitório de Enki. Apressou-se em chegar a seu navio do céu, deu instruções de levar-se e afastar-se a seu piloto. Quando Izimud despertou Enki de seu sonho. Prende a Inanna, disse Izimud. Quando Enki ouviu de Izimud que Inanna já tinha partido em seu navio do céu, deu instruções ao Izimud para que perseguisse a Inanna na nave celeste de Enki. Tem que recuperar todos os Mi, disse-lhe. Izimud interceptou o navio do céu da Inanna nas cercanias do Unugki, a fez voltar para o Eridu e enfrentar-se à ira de Enki. Mas quando Inanna foi levada de volta ao Eridu, os Mi não estavam com ela, os tinha dado a sua donzela de câmara, Ninsubur, a casa do Anu Unugki os tinha levado Ninsubur. Em nome de meu poder, em nome de meu pai Anu, ordeno que me devolvas os Mi. Assim lhe falou Enki, enfurecido, a Inanna. Em sua morada a deixou cativa. Quando ouviu isto, ele foi ao Eridu enfrentar-se com seu irmão. Em justiça obtive os Mi, o mesmo em que os pôs em minhas mãos. Assim o disse Inanna a Enlil, verdade que Enki admitiu. Quando chegar a seu fim o tempo do Kezi, a realeza passará ao Nugki declarou Enlil. Quando Marduk ouviu tudo isto, enfureceu-se enormemente, sua ira não conheceu limites. Suficiente foi minha humilhação, gritou-lhe Marduk a seu pai Enki. Imediatamente, exigiu de Enlil uma cidade sagrada para si mesmo no Edim. Mas Enlil não teve em conta a petição de Marduk, e Marduk tomou em suas próprias mãos o fado.
Considerou um lugar que tinha sido selecionado para a chegada do Enu, antes que se decidissem pelo Nugki. Chamou a Nabu, aos Igigi e seus descendentes desde suas terras dispersas, para fundar uma cidade sagrada para Marduk, um lugar para naves celestes. Quando seus seguidores reunidos no lugar não encontraram pedras com as que construir, Marduk lhes mostrou como fazer tijolos e cozê-los ao fogo, para que servissem como pedras. Com tudo isto, começaram a construir uma torre cujo topo pudesse alcançar os céus. Enlil se apressou em ir ao lugar para frustrar o plano. Tentou aplacar a Marduk com palavras de calma, mas não conseguiu deter o Marduk e ao Nabu em sua empresa. Enlil reuniu a seus filhos e netos no Nibruki. Consideraram todos o que podiam fazer. Marduk está construindo um pórtico ao céu não permitido, o está confiando aos terrestres. Assim disse Enlil a seus filhos e netos. Se permitirmos que isto ocorra, nada de quanto se propõe a humanidade deixará de alcançá-lo. Terá que deter este malvado plano, disse Ninurta. Todos concordaram nisso. Era de noite quando, desde o Nibruki, chegaram os Anunnaki-Lilitas. Desde suas naves celestes deixaram cair sobre a torre em construção fogo e enxofre. A torre e a todo o acampamento deram fim por completo. Então, Enlil decidiu dispersar o líder e a seus seguidores. Enlil decretou confundir seus conselhos no sucessivo, destruir sua unidade. Até agora, todos os terrestres tinham uma só linguagem, em uma única língua falam. No sucessivo confundirei sua linguagem, para que não se compreendam entre si. Tudo isto aconteceu no ano 310 desde que começasse a conta dos anos da Terra. Em cada região e em cada terra fez falar as pessoas em línguas diferentes. Depois deu a cada povo uma forma diferente de escritura, para que não se pudessem compreender uns a outros. 23 reis reinaram no Quesi. Durante 408 anos foi a cidade do cetro. Também foi no Quesi que um amado rei, Etana, foi levado a uma viagem celestial. Que no tempo atribuído se transfira a realeza ao Nugki. Assim o decretou Enlil. Até seu chão se transferiu o objeto brilhante celestial desde o Quesi. Quando lhe anunciou ao povo a decisão, cantaram a Inanna um hino de exaltação. Dama dos Mi, reina, brilhante e resplandecente, justa, vestida radiante, amada do céu e a terra, pelo amor do Enu consagrada, portadora de grandes adorações, 7 vezes obteve os Mi, em sua mão os sustenta. Destinados para a tiara da realeza, adequados para o supremo sacerdócio, dama dos grandes Mi, deles é guardiã. No ano 409 desde que começou a conta dos anos da Terra, se transferiu ao Nugki a realeza da primeira região. Seu primeiro rei foi o supremo sacerdote da morada do templo de Eana, filho de Utuera. Quanto a Marduk, foi a terra dos dois estreitos, esperava ser o senhor da segunda região, uma vez se estabelecesse. Vem agora o relato de como se estabeleceram a segunda e a terceira região, e de como Ninjisida foi exilado e o Nugki ameaçou Arata. Quando Marduk, depois de uma larga ausência, voltou para a terra dos dois estreitos, encontrou ali a Ninjisida como seu senhor. Seu nobre senhor era Ninjisida. Ninjisida fiscalizava as terras com a ajuda dos descendentes dos Anunnaki que se haviam casado com terrestres, o que uma vez Marduk tinha planejado e instruído, Ninjisida o tinha revogado. O que passou? Exigiu saber Marduk. Marduk acusou a Ninjisida da destruição do oculto, de fazer partir para Uron a um lugar deserto, um lugar que não tem água, um lugar sem limites onde não desfrutava de prazeres sexuais. Os dois irmãos montaram um alvoroço, embarcaram-se em uma amarga disputa. Disposta a atenção, aqui estou em meu próprio lugar, disse Marduk a Ninjisida. Você tiraste meu sítio, de agora em diante, só será um ajudante meu. Mas se sente inclinado para a rebelião, a outra terra terá que te largar. Durante 350 anos da terra, estiveram brigando os irmãos na terra dos estreitos. Durante 350 anos, esteve a terra no caos, houve diferenças entre os irmãos. Então, Enki, o pai de ambos, disse a Ninjisida, pelo bem da paz,
parte para outras terras. Ninjazida optou por ir a uma terra de além dos oceanos. Com um grupo de seguidores se foi ali. 650 anos da Terra era nesse momento a conta, mas nos novos domínios, onde a Ninjazida lhe chamou a Serpente Alada, começou uma nova conta própria. Na Terra dos Dois Estreitos se estabeleceu a segunda região sob o senhorio do Marduk. Nos anais da primeira região lhe chamou Magan, terra do Rio das Cascatas. Mas, para a gente da segunda região, quando as línguas se confundiram, se lhe chamou a partir de então Elia, a terra marrom escura. Na nova língua chamou os Anunnaki-Neteru, os vigilantes guardiãs. Marduk foi adorado como Ra, o brilhante, a Enki lhe venerou como Ptah, o construtor. A Ninjazida se renomeou como Tuti, o medidor divino. Para apagar sua memória, Ra substituiu sua imagem no leão de pedra pela de seu filho Assar. Ra fez que o povo contasse por 10, não por 60. Também dividiu o ano em 12, substituiu a observação da lua pela observação do sol. Enquanto sob o senhorio do Teuti se restabeleceram as antigas cidades do norte e cidade do sul, Marduk reuniu em uma só cidade da coroa as duas terras, a do norte e a do sul. Um rei, um descendente do Neteru terrestre, designou ali, Mena foi seu nome. Onde as duas terras se encontram e o grande rio divide, Ra fundou uma cidade do cetro. Deu-lhe esplendor para ultrapassar Alquezi, na primeira região, e a chamou de Mena-Nefer, a beleza da Mena. Para honrar a seus maiores, Ra construiu uma cidade sagrada. Para honrar o rei de Nibiru a chamou Anu. Ali, sobre uma plataforma, erigiu uma morada-templo para o seu pai em Ptah, seu ápice, dentro de uma alta torre, saía para o céu como um foguete afiado. Em seu santuário, Ra depositou a parte superior de sua barca celestial, e a chamou Bem-Bem, era aquela na qual tinha viajado do planeta dos inumeráveis anos. No dia de Ano Novo, o rei realizava as cerimônias como sumo sacerdote. Unicamente nesse dia, entrava sozinho na profunda sala da estrela, ante o Bem-Bem punha as oferendas. Para beneficiar a segunda região, Ptah deu a Ra todo tipo de mi. O que sei o que você não saiba? Perguntou-lhe o pai a seu filho. Deu a Ra todo tipo de conhecimento, menos o de reviver aos mortos. Como um grande dos 12 celestiais, Ptah atribuiu a Ra a constelação do signo do Carneiro. Ptah regulou o fluxo da água do Api, o grande rio do país, para Ra e seu povo. Não demorou para chegar a abundância aos férteis chãos, homens e gado se multiplicaram. Os líderes se animaram com o êxito da segunda região, procederam a estabelecer a terceira região. Decretaram fazê-la domínio de Nana, tal como lhe tinha prometido. Como corresponde à senhora de uma região, lhe atribuiu uma constelação celestial. Previamente, junto com seu irmão Tu, compartilhavam a estação dos Gêmeos. A partir de então, como presente do Ninharsag, sua própria constelação da donzela atribuiu a Inanna, no ano 860, segundo a conta dos anos da Terra, honrou-se assim a Inanna. Longe, nas terras orientais, além das 7 cadeias montanhosas, estava a terceira região. Zamushi, terra das 60 pedras preciosas, chamou a seu reino das terras altas. Arata, o reino arborizado, estava localizado no vale de um grande rio sinuoso, na grande planície. As pessoas cultivavam cereais e pastoreavam o gado. Também se construíram 2 cidades com tijolos de barro, encheram-nas de celeiros. Como exigia o decreto de Enlil, o senhor Enki, senhor da sabedoria, designou uma nova língua para a terceira região, um novo tipo de signos de escritura elaborou para ela, em sua sabedoria. Enki criou para Arata uma língua de homem até então desconhecida, mas Enki não deu os dos reinos civilizados à terceira região, que Inanna compartilhe com a nova região que obteve para o Nugki, declarou Enki. Na Arata, Inanna designou um pastouro-chefe, era parecido a seu amado Dumuzi. Inanna viajava em sua nave celeste do Nugki Arata, voava sobre montanhas e vales. Tinha em muita estima as pedras preciosas do Zamushi, levava com ela lápis lazuli puro até o Nugki. Naquele tempo,
O reino Nugget era Emerkar, era o segundo em reinar ali. Foi ele o que expandiu as fronteiras do Nugget. Por suas glórias se exaltou em Nana. Foi ele o que cobiçava a riqueza da Arata, tramou conseguir a supremacia sobre a Arata. Emerkar despachou em direção a Arata um emissário para exigir as riquezas de Arata como tributo. Sobre as 7 cadeias montanhosas, cruzando terras ressecadas, e depois, empapado pelas chuvas, o emissário foi até Arata, repetiu-lhe palavra por palavra ao rei de Arata as exigentes palavras de Emerkar. O rei de Arata era incapaz de entender sua língua, soava-lhe igual a um zurro de um burro. O rei de Arata deu ao emissário um cetro de madeira no que tinha inscrito uma mensagem. A mensagem do rei pedia que o Nugget compartilhasse com Aratus-Mi, como presente real para o Nugget que se carregou muitos burros com cereais, foram com o emissário até o Nugget. Quando Emerkar recebeu o cetro inscrito, ninguém compreendeu sua mensagem e o Nugget levou-o da luz à sombra, levou-o da sombra à luz. Que classe de madeira é esta? Perguntou. Depois, ordenou que a plantassem no jardim. Passaram 5 anos, passaram 10 anos, do cetro cresceu um arbusto, era um arbusto de sombra. O que faço? Perguntou-lhe o frustrado Emerkar a seu avô Utu. Utu intercedeu com a celestial Nizaba, senhora dos escribas e de escritura. Nizaba ensinou ao Emerkar a inscrever sua mensagem em uma tabuleta de argila, era na língua da Arata. A mensagem se entregou por mão de seu filho Banda. Submissão ou guerra, dizia. Inanna não abandonou Arata, Arata não se submeterá ao Nugget, disse o rei da Arata. Se o Nugget desejar a guerra, que se encontrem um guerreiro e um guerreiro. Melhor ainda, trocaremos tesouros pacificamente, que o Nugget dê seu-me em troca das riquezas da Arata. No caminho de volta, levando a mensagem de paz, Banda caiu doente, seu espírito lhe deixou. Seus camaradas lhe levantaram o pescoço, estava sem fôlego de vida. No Monte Orum, no caminho da Arata, Banda foi abandonado à sua morte. O Nugget não recebeu as riquezas de Arata, Arata não obteve os Mi do Nugget. Na terceira região, a humanidade civilizada não floresceu de todo. Continua na parte 14.